Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. O Núcleo de Estudos da Religião, Educação e Sociedade, NERES, do IFAL, promove mais uma palestra onde os seus pesquisadores, integrantes deste grupo de pesquisa, professor Dr. Hugo Brandão e professor Dr. Fábio Lau, faz o lançamento de uma importante obra que faz exatamente uma reflexão e análise acerca da espiritualidade e educação na pós-modernidade. É importante destacar que esse tema ele está na ordem do dia, uma vez que a religião ela ocupa cada vez mais o debate e o espaço público da sociedade. Sendo essa discussão da religião, no momento em que o mundo passa por transformações estruturais do capitalismo, e a extrema-direita se utiliza da agenda religiosa como projeto político. Portanto, discutir a religião no contexto da pós-modernidade, de debates que tratam do individualismo ou da pluralidade e da diversidade sob a ótica capitalista, ou de um conjunto de tendências, uma espécie de um balaio cultural em que as pessoas e os indivíduos buscam se afirmar na sociedade e de como se busca racionalizar a experiência religiosa e as religiosidades nesses encontros. A pós-modernidade, ela altera o modo como se realizam as relações entre os seres humanos e o sagrado. E nessa perspectiva, o professor Fábio Sales Lau debate essa temática na educação, como isso se repercute no contexto do processo de ensino-aprendizagem, na educação básica, na universidade, na academia. O professor Hugo Brandão também reflete esse debate enquanto racionalização do conhecimento. Até que ponto a religião pode ser racionalizada? Até que ponto as espiritualidades laicas, a espiritualidade cética ou outras formas de espiritualidade se estabelecem na sociedade? E é nesses aspectos que a gente passa essa discussão tão rica e necessária de entender a experiência religiosa, de entender as relações dos indivíduos com o sagrado e de como o século XXI se apresenta com as religiosidades e as espiritualidades no mundo globalizado, é o tema desta noite. Passo, então, a palavra para o querido Fábio Henrique Sales Lau, que debate, então, a espiritualidade e a educação. Parabéns pela obra, que eu tenho certeza que vai muito contribuir para o conjunto dos debates e discussões nessa noite, e para todos aqueles que terão acesso a esse importante material. Professor Fábio. Oi, pessoal. Tá sem áudio. Certo. Pessoal, agora sim. Muito boa noite a todos e a todas. É com muita alegria e com muita satisfação eu gostaria de pedir licença a todo mundo que está aqui na sala e gostaria de, antes de falar da obra, né, falar do Criador. Se assim vocês me permitem os trocadilhos. Eu estou hoje aqui entre amigos, nós temos uma trajetória e eu acho que isso é importante, né? Agradecendo ao Flávio pelas palavras muito generosas que atribui e direciona a mim e a Hugo. Todos nós somos do mesmo campo do saber, das ciências da religião, nós fizemos o mestrado, fizemos o doutorado, trabalhamos na mesma instituição, começamos mais ou menos pelo mesmo campus, enfim, temos aí uma trajetória agregada juntos. O que é que nos une, então, nesse caso? É só um campo do conhecimento? É só uma área do saber? É só temas de interesses? Não, vai muito além.
todos nós, na nossa trajetória, nas nossas vivências, na nossa vida, nós temos um compromisso. Nós perseguimos temas que têm uma ligação direta com as questões sociais, institucionais, na diversidade das instituições vigentes e que agregam pessoas e, consequentemente, as diversas formas do pensamento humano. O que nos une institucionalmente hoje, não só no IFAL, como também nos ramos da pós-graduação, aí sim, esse campo do saber, chamado Ciências da Religião, que nos aproximou, né, nos caminhos da pós-graduação. Hoje, todos três já tendo cumprido mestrado, doutorado, enfim, já estamos aqui indo para outras paragens. Hoje, nós três estamos também, claro, não só os três, né? Acompanhado de outros companheiros, estamos aí iniciando, né, uma jornada muito carinhosa, muito comprometida com as ciências da religião dentro do IFAL. Nós somos o primeiro instituto federal do país a ofertar, né, um curso de especialização em ciências da religião, ensino religioso. Nós estamos aí tentando deixar a nossa contribuição. Como é que esse livro, então, nasce? Vejam, esse livro, ele nasce justamente, primeiro, das primeiras trocas, das primeiras experiências, das viagens, das caronas, dos encontros, nos corredores da pós-graduação, dos debates teóricos, na sala de aula, fora da sala de aula. O Hugo é de uma turma, né, anterior à minha e a de Flávio, ele doutorou primeiro, mas nós tivemos um período concomitante dentro da academia, né, da nossa casa lá da Unicap, em Pernambuco, a quem nós também temos um carinho enorme. Nessas primeiras figurinhas vão nascendo ali. O Hugo já tinha terminado o seu mestrado, eu ainda estava cursando o meu. Então, nós identificamos que pesquisávamos, que líamos os mesmos autores, livros emprestados, e eu também tomo a liberdade aqui para falar dos livros que o professor Hugo nunca me devolveu. Vale registrar, professor, mas né, é com muito carinho e eu sei que foi para um bom uso. Então, pessoal, daí nós chegamos a esse ponto comum, a essa área, a esses temas de interesses que nos ligavam. Então, Hugo já com a pesquisa mais avançada do que a minha, e aí teve a gentileza e o carinho de se debruçar sobre os meus textos, já fruto também do meu mestrado, e de olhar e dizer assim, Fábio, aqui existe um ponto de encontro entre a minha pesquisa e a sua pesquisa. Que ponto de encontro é esse? Isso que ora nós chamamos de pós-modernidade, e agora sim eu gostaria de adentrar mais objetivamente a obra. A obra recebe como título Espiritualidade e Educação na Pós-Modernidade. É justamente esses pontos de interesse, de encontro, né, que vão articular os caminhos do saber trilhados por mim e por Hugo. Então, nós organizamos esse livro da seguinte forma. No seu primeiro capítulo, a pós-modernidade, e aí onde a gente vai tratar, não é, dessa condição pós-moderna. Eu vou já falar um pouquinho melhor tecnicamente, conceituar. Então, nós chegamos a um segundo capítulo chamado Religião na Pós-Modernidade. E aí, sim, essa pesquisa tem muito mais a ver com as investigações e com as conclusões de Hugo, né? Ele trabalha esse tema desde o seu mestrado. E aí chegamos a um terceiro capítulo, de título Pós-Modernidade, Educação e Espiritualidade. Então, o tema da espiritualidade sempre esteve muito presente nas minhas pesquisas, né? Vejam, nós vamos ver aqui à frente, justamente quando a gente começa a falar sobre pós-modernidade, né?
o que é que acontece? Primeiro, eu acho que é muito importante esclarecer que esse termo pós-modernidade, né, ele não se refere a uma periodicização histórica tradicional, assim como nós conhecemos com outros tempos históricos. Ele dá-se justamente se referindo a uma condição cultural. E como condição cultural, e aí a gente já traz aqui, né, citando Lyotard, né, ele dá como título do livro justamente, né, a condição pós-moderna, onde ele vai trilhar e caracterizar as condições desse tempo presente, aquilo que se refere a essa sociedade contemporânea, que está passando por uma série de ebulições, convive no seu cotidiano com uma série de problemas e que, a partir desses mesmos problemas, os cientistas, os campos do conhecimento vão se articulando para quê? Para, ora, minimizar as consequências disso que nós estamos chamando de pós-modernidade e, ora, para encontrar alternativas e soluções para essa problemática. Na atualidade, nós podemos elencar diversos assuntos que têm sido foco de pesquisa e de intervenção, não só interesse da área das ciências da religião, mas, sobretudo, de todas as áreas. Cabe também aqui registrar que as ciências da religião, em sua natureza, ela nasce como um campo do saber interdisciplinar. Isso que se chama de ciências da religião, e por isso desse nome, inclusive no plural, né, como seus principais autores costumam grafar, né, ela nasce justamente com essa perspectiva da reunião de diversos saberes que são próximos em seu campo de pesquisa e de atuação, que se juntam para olhar para um determinado fenômeno, para olhar para um determinado objeto e para a sua repercussão dentro de uma determinada sociedade. Daí nascem as ciências da religião. Em sua origem, como um campo do saber interdisciplinar, mas hoje com pesquisas mais avançadas, com um repertório metodológico melhor caracterizado, hoje nós já podemos dizer, sem problema nenhum, e aí sim a minha pesquisa se aproxima de uma propositura transdisciplinar dentro da própria ciências da religião. E aí nós estamos observando justamente para esse fenômeno. Esse tempo contemporâneo, a partir da observação desta condição pós-moderna, ele é caracterizado, dentre outros fatores, justamente pela constituição da subjetividade, que volta à cena. Aquilo que o projeto de modernidade queria superar a partir da luz da razão, da objetividade, ele vai, nesse sentido, perdendo força, a subjetividade, a individualidade vai ganhando senda nesta condição pós-moderna, neste tempo contemporâneo, produzindo, assim, tipos de pessoas que incorporam em seu cotidiano a substituição da realidade pelo espetáculo. E aí nós temos ainda outros livros para citar, como A Sociedade do Espetáculo, enfim, mas que todos eles caminham por essa perspectiva de compreensão daquilo que se chama hoje de condição pós-moderna. E aí nós utilizamos, né, na construção dessas nossas leituras, um dos nossos autores mais utilizados é o próprio Bauman, né, o sociólogo polonês, que nos permite justamente depreender que, além dessa subjetividade do tempo presente, ela não é uma característica única. Acompanhada da subjetividade, nós vamos encontrar a efemeridade, a superficialidade e justamente a fluidez daquilo que ele vai intitular na sua teoria como líquida, a pós-modernidade líquida. Por quê? Porque ela é fluida. Quando a gente acha que está conseguindo caracterizar, quando a gente acha que está conseguindo dar forma, se aquela realidade, aquele solo onde ela está assentada, se ele se move,
ela consequentemente muda. E todos esses são aspectos que permitem com que a gente possa olhar as relações sociais, onde a gente, a partir daí, constata, a partir, claro, de uma verificação da ciência, e as novas formas de vinculações, elas são frágeis, principalmente quando se refere a pessoas e a objetos, e que facilmente elas vão ser descartadas. Outra característica desse período acaba se tornando justamente o descarte. E a meta desses sujeitos pós-modernos, como diz Bauman, é uma vida hedonista, baseada nesse prazer rápido, imediato e instantâneo. Mas, Fábio, veja bem, então você está dizendo que, para caracterizar a pós-modernidade, nós temos todas essas dinâmicas. E no campo da religião, isso vai se dar de maneira diferente? Não. No campo da religião, nós podemos verificar justamente todos esses aspectos da pós-modernidade dentro dos sistemas institucionais religiosos, daquilo que vai caracterizar as modernas formas religiosas. Olha aí. Então, a gente precisa agora fazer o resgate a partir de um recorte histórico. Quando nós pensávamos que a religião, ou como era o que se anunciava a partir das luzes da modernidade, as luzes da razão vão acabar colocando por fim aquilo que nós entendemos como religião, aquilo que se refere, ou pelo menos era o que se previa à época. No entanto, e aí o Hugo escreve isso muito melhor que eu, caracteriza isso muito melhor que eu, o que é que acontece com essa passagem de tempo e, consequentemente, com essa passagem de condição, para isso que nós, ora, chamamos de pós-modernidade? A religião, ela não só não perde força, como ela também se reinventa e, dentro do campo religioso, as novas formas de religiosidade, de modernidade, vão permitir a esse sujeito novas vivências. Então, aquilo que se imaginava com a luz da razão no início da modernidade, que se anunciava como o fim da religião, se reinventa e se caracteriza e se apresenta no tempo presente, na contemporaneidade, de uma maneira muito mais forte, como aquilo que nós supunhamos. E aí, só a título de exemplificação, né, o próprio Bauman, ele tem um livro que ele vai intitular de Retrotopia, onde ele vai caracterizar justamente e vai tentar deixar claro de que a condição pós-moderna, inclusive pela sua fluidez e pela dificuldade de estabilidade, pela dificuldade da solidificação das coisas e das relações desses sujeitos nesse tecido social, ela vai fazer com que as pessoas tenham saudade de um passado que se anunciava como firme e como perene, ainda que ele não tenha sido. Mas como assim? Saudade de uma coisa que nem foi? Sim, saudade de uma coisa que não foi, mas que pairava no imaginário, pelo menos naquele momento da vivência do tempo que nós chamamos de moderno, era a promessa da modernidade. A razão responderia a todas as dúvidas, as dificuldades e as fragilidades do humano. Como a razão sozinha não deu conta disso, e aí cabe aqui também dizer que é por isso que no último capítulo nós terminamos falando ou fazendo uma retomada daquilo que nós chamamos da fábula, de uma fantasia, não de uma fantasia puramente fantasiosa, sem um pé na realidade, mas de uma fantasia daquilo que foi tecido e construído para passar a sensação de que isso seria permanente. É justamente nesse caminho, nessa trama dessa sociedade fluida
e necessariamente complexa, que nós vamos construindo as possibilidades que nós temos de, ora, pensar a educação, de, ora, pensar a realidade. Então, veja só, se nós nos referimos à pós-modernidade, tendo ela sido caracterizada por todos esses fatores que estão muito mais ligados a essa fluidez, que demandas esse tempo presente nos apresenta? Que demanda esse sujeito pós-moderno frente a essa demanda, frente a essa condição pós-moderna? Então, hoje nós temos uma necessidade muito maior de empatia, de alteridade, daquilo que nós vamos chamar aqui de espiritualidade e necessariamente de criatividade. Por que de criatividade? Porque nós, como seres atuantes dessa sociedade, também precisamos reinventar esse mundo. E daí a fábula. Nós precisamos sonhar, imaginar, fazer um exercício de criatividade. Para quê? Para que a gente possa realmente, numa perspectiva de reconstrução, ou pelo menos de tentativa, de colaboração com a dinâmica do tempo presente, como diz Giddens, para que a gente possa, nesse mundo de reflexibilidade intensificada, nos comportarmos como pessoas inteligentes. Não inteligentes querendo ser as pessoas que sabem mais do que as outras, mas que usam o seu raciocínio para colaborar com todos esses processos. Agora, e aí por que é que a gente vai tratar justamente do que nós chamamos de pós-modernidade? Veja só que trinca: pós-modernidade, educação e espiritualidade. Então, nós temos isso no tempo contemporâneo caracterizado, isso que nós estamos chamando de condição pós-moderna. Ponto. Nós falamos até aqui. E a educação, então? O que seria essa educação? Como nós vemos as dinâmicas, os desafios dessa educação nesse tempo presente? Nós falamos aí, logo no começo do vídeo, que às vezes nós temos a sensação de que as coisas continuam como sempre foram, que elas não apresentam novas dinâmicas, e por não apresentarem novas dinâmicas, ora, nós estamos no processo de repetição e de continuidade daquilo como sempre foi. Ora, ou a condição pós-moderna nos trouxe uma situação diferente, novas teias dentro dessa urdidura, dentro dessa grande teia chamada sociedade contemporânea, elas vão se estabelecendo. E se elas vão se estabelecendo em novas dinâmicas, o processo de formação do humano, como diz o professor Saviani, como diz o professor Paulo Freire, e todos os seus outros seguidores, ele se dá através de processos educativos. Então, nós tratamos da educação como processo, como meio de formação de pessoas. Dentro desse contexto, como é que nós vamos, então, formar pessoas? Como é que nós vamos pensar uma educação que estimule as relações e as interações entre os seus protagonistas, entre a comunidade, entre todos os elementos de socialização, entre todos os agentes que compõem as suas ações, as suas dinâmicas, a fim de contribuir efetivamente no processo de reflexão e, sobretudo, que gere novas ações. Ora, se o tempo presente está caracterizado de uma forma diferente daquele tempo que já passou, ele demanda novas ações. Ele demanda novas respostas. Ele demanda necessariamente uma nova forma de compreensão e de existência desse ser humano. Em se tratando de existência, então, a educação é justamente esse campo de formação dos novos humanos que estão aí se formando. Nós estamos aqui na sala
cheia de rostinhos jovens. Vejam, como é que a gente, então, percebe mais fortemente essa passagem do tempo e essa mudança? Eu costumo dizer muito na minha casa, nas minhas salas de aula, nos espaços de convivência aos quais eu frequento. Eu costumo dizer muito. Como é que a gente sente de uma maneira mais clara a passagem do tempo, a mudança, a renovação das mentalidades das novas gerações? Quando alguém de mais idade chega e diz assim: no meu tempo não era assim. Eu nunca repreendo, eu nunca faço. Eu sempre paro e pergunto: como era no seu tempo? Esse é o segredo. Como era no seu tempo? Ah, no meu tempo era diferente. A regra, o comportamento, isso ou aquilo. E assim nós vamos tendo caracterizado melhor. As relações eram mais fortes. Eu nem sei se era tão bem assim. Mas, nesse caso, o que é que se destaca? Responsabilidade, comprometimento e, consequentemente, aquilo que nós entendemos por ética. E tudo isso faz parte das relações, insisto, que se estabelecem a partir de novas teias e de novos elos que ligam todas essas estruturas. Aí sim, construídas em bases mais sadias. Eu não vou usar aqui o termo sólido, até porque qualquer leitor de Bauman jamais utilizaria o termo sólido. Mas esse tempo demanda de nós experiências mais profundas que geram sentidos e significados. E aí eu já trago para a conversa, olha aí, a trinca: pós-modernidade, educação, processo de formação de gente e espiritualidade. Então, Fábio, o que é que está se entendendo nesse caso por espiritualidade? Está se entendendo justamente aquilo que é capaz de gerar sentidos. E só é capaz de gerar sentidos nesse caso, e aí sim, a gente poderia até aqui, por um tempo, discutir melhor e mais isso. Hoje em dia, ainda se tem muito essa necessidade de desvincular espiritualidade, religião, não nos cabe nem é pauta nossa agora. Mas veja, a espiritualidade é aquilo que gera, é aquilo que tem a capacidade de gerar sentido, mas não de gerar um sentido efêmero, fluido, mas de gerar um sentido mais profundo daquilo que se trata das existências dos seres e dos indivíduos. Essa geração de sentido, né, ela pode se dar de diversas maneiras. Ela poderia advir da própria religiosidade, da prática, da profissão de um credo, poderia sim, e não tem problema nenhum. Mas ela poderia se dar a partir de uma prática e uma reflexão filosófica, de um processo de meditação, daquilo postulado pelos orientais, poderia sim. Por quê? Porque aí cabe aqui ressaltar, ela não está restrita ao campo do religioso, principalmente daquilo que se trata, né, da instituição religiosa como promotora e como detentora de comportamentos, de sentidos e de significados para essa existência. Então, nós fechamos a obra, e aí eu já peço até desculpas ao Hugo, né, se eu tiver me empolgado aqui, já percebi que estou no adiantado da hora. Por que é que Morin vem participar dessa conversa? Morin, né, pesquisador, difícil até de enquadrá-lo no campo do conhecimento, ainda vivo, né, pesquisador francês, com a sua teoria da complexidade, daquilo que o tornou mais famoso, enfim. Mas Morin se preocupa muito com todas essas questões e vai, ao longo de sua contribuição vastíssima, né, hoje, um dos intelectuais vivos, né, um dos mais lidos, e se encontra aí praticamente contribuindo e colaborando em diversas áreas do conhecimento.
E é a partir deste complexo de Morin que nós também tentamos arrematar, né, a ideia da obra, justamente caminhando junto na tessitura dessa fábula, dessa fantasia, mas dessa construção não só fantasiosa de um devaneio, mas, sobretudo, amparada e ancorada a partir de um estudo e a partir de uma pesquisa. Vejam, pessoal, e foi assim que nós fomos construindo, tá certo, essa obra. Eu já peço ao Hugo que vai se preparando, a quem eu passo a fala, tá certo? E agradeço demais a participação e a colaboração. Agora, tendo encerrado a minha fala, eu vou aqui dar um pouquinho mais de atenção ao chat, enquanto o Hugo fala, tá bom? Mas é a nossa contribuição, é a nossa colaboração para este campo do saber. E tem outras, né, Hugo, que estão nascendo aí a partir de outras experiências. E eu também gostaria aqui de dizer que o Hugo é o líder do grupo de pesquisa, da qual eu faço parte, e eu também sou muito cobrado, não é? E eu estou aqui numa situação até complicada. O Hugo é o líder do grupo de pesquisa, o Flávio é o vice-líder. Veja em que situação, né, que eu me encontro. Pessoal, muito obrigado, inclusive, pela paciência de me ouvir na noite de hoje. O livro está disponível ao acesso, eu não estou encerrando, mas aqueles que puderem, tiverem interesse, fica aí o convite para leitura, para as provocações e, quem sabe, para novas contribuições. Inclusive, para a gente voltar, né, para as nossas escritas e repensar aquilo que nós já escrevinhamos nesse livro. Obrigado. Hugo, estou te passando a palavra. Vou perder a belíssima apresentação do Flávio. Esse Hugo é fantástico. Tarará, tarará. Pessoal, boa noite a todas e todos. Vamos pegar agora, eu vou tentar ser o mais breve possível. Bom, basicamente o livro, enquanto o Fábio estava falando, deixa eu só bater um papo com vocês rapidinho. Enquanto o Fábio estava falando, eu sou hiperativo. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu sou TDAH hiperativo, e prestar atenção em uma aula é muito difícil para mim. Eu estava tirando do Prezi e colocando no PowerPoint um arquivo que eu tinha dessa palestra. Porque o Prezi, quando a gente grava e a gente está gravando essa palestra, ele fica umas bolinhas do lado, pelo menos o slide que eu uso, vou chamar de slide, e a foto da gente, quando acaba a gravação, muito longe, não fica bom. E o PowerPoint não, já parece que ser projetado para o Meet. Então, eu fiz aqui uns slides, vou passar eles rapidinho, mas, basicamente, o que eu queria bater um papo com vocês é que eu já falei demais sobre pós-modernidade, tem muito material meu sobre pós-modernidade, muito material disponível, e eu consensuei com o Fábio aqui falar mais do tema no geral. Por quê? Porque eu vou mostrar os slides e vocês vão basicamente entender do que eu estou dizendo. A parte que me coube no livro foi falar duas coisas. O que é pós-modernidade e o que é religião pós-moderna. Penso eu que ninguém antes tinha dito o que é uma religião pós-moderna ou o que é a religião na pós-modernidade. Lógico, nós temos rabiscos. Quem sou eu para dizer que foi eu que fiz esse título, ou melhor, que construí esse conceito? Mas bater o martelo e dizer, olha, a religiosidade pós-moderna segue determinadas características, e são essas, a partir desse teórico, desse teórico e desse teórico. Isso a gente conseguiu fazer bem na tese de doutorado e tá enquanto livro para vocês, tá? Eu tenho um livro sobre subjetividade na pós-modernidade, eu tenho um livro Deus Está Morto, onde eu discuto Nietzsche, um cara que eu tenho tatuado. Enfim, vocês podem encontrar muito material meu sobre pós-modernidade. Aqui eu vou sim destacar o que é a pós-modernidade, vou destacar também o que é a religião pós-moderna. E essa religião pós-moderna, a gente não sai do acaso. Ora, imaginamos o que é uma religião pós-moderna. Não, não foi assim. Muito pelo contrário. A gente pegou Revelegé, Luckmann e Berger, o Peter Berger. Thomas Luckmann não, vamos chamar de Luckmann, que eu não lembro o primeiro nome dele agora. Me falhou na memória, e eu com TDAH, se eu tentar lembrar, vai demorar mais aqui, eu acabo perdendo o fio da meada, acabo perdendo o nexo aqui. Então, retomando, 3 grandes pensadores das ciências de religião que escuta bem, devem ser lidos. Se você quer se aventurar nas ciências de religião, precisa ler esses 3, precisa descobrir esses 3 autores. Ana Clara, por exemplo, aqui está conversando comigo para entrar no grupo.
Eu vi algumas pessoas aqui, Maria Eduarda, eu acho que já faz graduação, pós-graduação em ciências da religião. Bom, tem uma turma aqui que já discute ciências da religião. Ana Clara é do direito e quer discutir ciência da religião. Por exemplo, nós temos uma disciplina na nossa especialização, que o Fábio bem falou, que é direitos humanos e religião. E quem leciona essa disciplina é uma advogada. Então, aí, a gente já sabe um pouquinho do que é ciência da religião, pelo que o Fábio falou. São diversas ciências, basicamente, que se unem para entender a religião. Mas é entender o fenômeno religioso, não é entender Deus, a Bíblia, o Alcorão, os ritos das religiões de matriz africana. Até queremos também entender isso. Mas, sobretudo, nós queremos colocar como objeto de estudo, objeto de pesquisa. Nós entendemos que a religião é tão importante quanto qualquer outra área do saber e deve, assim, ser tida como objeto da ciência, né? Se vocês não entendem bem esse conceito de objeto, eu sei que tem alguns do ensino médio, objeto é tudo aquilo que vai ser conhecido, sujeito é aquele que conhece. Vamos partir do pressuposto que nós somos cientistas pesquisadores, então nós somos o sujeito do conhecimento, o objeto do conhecimento, no caso das ciências da religião, é o fenômeno religioso. Está acontecendo um transe ali. Ora, ali está tendo um evento psíquico, então o psicólogo vai tentar explicar aquilo ali na linguagem científica. O historiador, se for discutir ou refletir sobre tal transe que aconteceu em determinado momento, que gerou alguma coisa, ele vai fazer não numa narrativa mitológica, mas ele vai fazer numa escrita científica. O sociólogo vai olhar aquilo ali, vai ter um evento social, para um monte de gente para ver o evento lá, tá? O cara está se debatendo na rua, juntou um monte de irmãos, começou a orar nele, juntou um monte de gente para ver o que estava acontecendo. Virou um fenômeno social, que nós chamamos de multidão. E aí vale lembrar que tem multidão, público e massa, e são diferentes. Lá vai eu aqui querendo ir para o vestibular, que sou professor do Enem também, e esses são três conceitos sociais muito importantes. Mas vamos lá. É um conceito social que o sociólogo quer entender. Então, a gente não está preocupado se o espírito A ou o espírito B, se foi o Espírito Santo. Enfim, nós queremos entender, compreender e explicar o fenômeno religioso. Eu queria fazer uma fala aqui rapidíssima. O professor Flávio Veiga, por exemplo, ele tem uma pesquisa belíssima, uma das mais importantes, eu julgo muito mais importante do que a minha, por exemplo, que ele estuda a política e religião. Como a religião afeta na política. A religião afeta nos nossos costumes, no dia a dia. Eu disse isso na aula passada e digo isso para vocês agora. Todo mundo está de roupa aqui e isso não é por acaso, isso é por conta de preceitos religiosos. Então, como é que, danado, nós vamos deixar de tentar compreender a religião? Então, bom, tentar compreender a religião se dá a partir de diversos aspectos. Mas eu queria frisar que, a partir desses três autores, dá para você ter um entendimento legal do que é a religião. E olhe que não é tarefa fácil. Eu, pessoalmente, tentei escrever o que era religião, não consegui. Simplesmente não consegui. Não tem, no meu breve parecer, ou pelo menos na minha breve pesquisa, como determinar o que é religião. Você vai para o Otton, ele vai dizer uma coisa, Eliade vai dizer uma coisa, enfim, Miséria, Eliade vai dizer outra coisa. Então, assim, não é que vão dizer coisas opostas, contraditórias entre si, mas são vieses ou viés diferente de cada particularidade do que é religião. Um time de futebol, por exemplo, pode ser considerado religião. Ora, tem o símbolo, tem os cânticos, os rituais. O cara vai todo sábado beber todo domingo, que é o dia do jogo, beber no bar X, tomar cerveja X, até a hora de entrar para o jogo. Chega lá, tem todos os rituais, os cânticos, tem o símbolo, para ele aquele símbolo é sagrado. A camisa, por exemplo, no Flamengo, eu sou flamenguista, salve os flamenguistas aqui, a gente chama de manto sagrado. É religião ou não é religião? Então, por exemplo, essa é uma discussão bem complicada. Eu, pessoalmente, não consegui, o mais próximo que eu cheguei foi quando o Bauman, que é um autor que eu estudo muito para discutir pós-modernidade, ele diz o seguinte, que a religião como alguns outros conceitos, como, por exemplo, o socialismo, ou como conceitos como o próprio cristianismo, que é difícil de... Você não tem como fechá-lo em uma caixinha, mas que você tem que utilizá-lo, ainda que tenha que, para isso, enfrentar as incongruências do conceito. Porque são muitas contradições quando a gente vai discutir o que é religião ou não. Pessoal, só para legitimar essa minha fala,
Você pensa que até há pouco tempo atrás, ali até os iluministas, você tinha a religião só como as religiões dominantes. Todo o resto era seita. Então, por exemplo, nesse padrão eurocêntrico, por exemplo, o candomblé não passa de uma seita. A Umbanda não passa de uma seita, quando nós sabemos que não, muito pelo contrário, são expressões religiosas belíssimas, grandiosas e, diga-se de passagem, de resistência. Daí a importância desse debate. Então, a importância desse debate é tão quanto é importante a gente discutir a perspectiva dentro da... Deixa eu só pegar aqui o meu slide para compartilhar para vocês. Dentro da educação. Então, bom, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero falar o tema como um todo, eu quero bater esse papo com vocês, ter mais abertura. Deixa eu só apresentar do começo. Bom, acho que vocês já estão conseguindo perceber minha tela. Beleza, então vejam, espiritualidade e pós-modernidade na educação. Eu não quero ficar só em pós-modernidade e discutir os conceitos de pós-modernidade e religião pós-moderna. Repito, me perdoe, acabei fugindo um pouco. Retomando lá, 3 teóricos fundamentam a nossa perspectiva de religião pós-moderna. Primeiro, a gente define o que é modernidade. Então, o primeiro capítulo do livro é pós-modernidade. Segundo, nós fazemos o quê? Definimos o que é a religião pós-moderna. Essa religião pós-moderna tem marcas que a caracterizam, como, por exemplo, o individualismo e a incerteza. A incerteza e o individualismo é próprio do sistema religioso, é próprio do universo religioso, da experiência religiosa dos dias atuais na condição pós-moderna. Ora, Hugo, como assim? Totalmente diferente do que era na pré-modernidade e mesmo durante a modernidade. Eu costumo dizer que a modernidade é uma fase meio que transitória. Eu não estou falando na perspectiva histórica de idade antiga, média, moderna e contemporânea. Não. Eu estou falando o advento da modernidade, com a razão, a racionalização, a crença que a ciência iria solucionar todos os nossos problemas, as crenças em mega narrativas, as crenças em verdades absolutas. Isso é a modernidade. A pós-modernidade é uma quebra com isso. Ela não é o obituário, segundo Bauman, da modernidade. Não. Ela não diz que a modernidade chegou ao fim. Isso é importante entender para ter a compreensão correta do que é pós-modernidade. É como se a modernidade e a pós-modernidade elas convivessem juntas, ok? É como se coexistissem juntas. Então, nós estamos num mundo, eu e você, onde temos tanto características modernas como pós-modernas. Não quer dizer que o racionalismo acabou, mas quer dizer que ele já não é mais como era no passado. Não quer dizer que a religião acabou, mas quer dizer que ela não é mais como no passado. Eu, por exemplo, defendo na minha tese que houve uma ressignificação da transcendência. Deus foi ressignificado. O Deus que existia na Idade Moderna, na Idade Pré-Moderna, não existe mais. Foi um Deus ressignificado. Aí você precisa ler o livro lá, ler o meu livro para ver o que é que eu defendo nessa tese. Professor, eu sou religioso, isso está endoidando a minha cabeça. Você está dizendo que Deus mudou? Não, mudou as nossas percepções para com Deus. Eu não estou discutindo aqui a sua crença. O Deus que você acredita e sempre acreditou. Eu estou discutindo como você acredita a partir de hoje. E como isso agora vai reverberar na educação. Nessa proposta de espiritualidade e educação. Espiritualidade, pós-modernidade e educação. Então, vamos lá. Primeiro, essa palestra é fruto desse livro que nós estamos lançando hoje. Depois, no final, eu falo mais um pouco do livro. O Fábio já falou um pouco. Segundo, eu preciso trazer o sumário do livro para mostrar para vocês o que nós pretendíamos lá quando começamos a escrever esse livro. Eu digo pretendíamos porque na minha palestra isso não vai ficar claro, porque eu não vou fazer essa palestra seguindo o sumário do livro. Mas, basicamente, eu defino o que é pós-modernidade, no segundo capítulo defino o que é religião pós-moderna, e o Fábio fatura a obra discutindo a educação e espiritualidade. Ou seja, a gente fecha o conjunto, e aqui eu, por exemplo, definiria pós-modernidade, depois eu definiria religião pós-moderna, que eu ainda vou voltar a esse tema, vocês não se livraram de mim tão fácil assim. Pós-modernidade, acredito que mais ou menos eu já fechei, mas eu vou voltar também, vamos com calma. E o Fábio fechava, então eu vinha primeiro na palestra, depois ele vinha segundo. A gente mudou um pouco, porque tem muita coisa, muito material sobre pós-modernidade meu, como eu já falei, e esse livro foi publicado na pandemia. Então, estávamos até hoje com esse livro sem fazer nenhum evento e sem lançarmos. Então, hoje marca o lançamento oficial do livro, ainda que seja feito da forma que está sendo feita,
porque teve mudança de data, meu tio faleceu, enfim, eu não estou tão bem, não sei se vocês estão notando a minha voz, estou meio adoentado, passei o dia todo mole, mas assim, estou muito feliz com todas e todos que estão presentes hoje, muito feliz, Fábio, com a sua participação aqui, foi uma felicidade fazer esse livro com você, e muito feliz, Fábio, por você ter aceitado esse meu convite. Como também estou muito feliz com você, Flávio, mediando essa mesa. Muito obrigado por ter mediado. Então, bom, vou definir rapidinho pós-modernidade e religião pós-moderna e a gente corre para os propósitos dessa palestra que eu quero adiantar com vocês. Mas antes de mais nada, a gente precisa saber, só que eu não vou fazer uma palestra de 20 a 30 minutos aqui, só sobre pós-modernidade e sobre religião pós-moderna. Então, pós-modernidade. O Fábio falou do Lyotard. Lyotard é o cara que vai dizer assim, existe hoje uma cultura pós-moderna e isso significa que a sociedade ela está cada vez mais descrendo nas metanarrativas, nas grandes narrativas, nas grandes verdades. Não há mais a crença racional na ciência, de que a ciência vai superar todos os nossos problemas, que nós temos uma história evolutiva de plena evolução e o homem só está evoluindo para algo melhor. Então, essa natureza do vai dar tudo certo, nós vamos dominar a natureza, com o advento da ciência e da tecnologia na modernidade, vamos pensar que o mundo pré-moderno não tinha ciência nem tecnologia. Vamos pensar que o mundo moderno, agora nós temos a ciência, o avanço da ciência e da tecnologia. Aí vai surgir o Nietzsche e vai dizer assim, esse cara que eu tenho a tatuagemzinha, vai dizer assim, ei, Deus está morto. É isso aí que ele disse. Deus está morto. Nietzsche, tem uns que brincam, Nietzsche morreu e Deus ainda está vivo. Mas calma, vamos explicar isso. Quando ele diz Deus está morto, ele não estava pregando ateísmo. Ele não estava nem aí para isso. Ele queria dizer o seguinte, a sociedade está acreditando cada vez mais na ciência e deixando de acreditar ou de reexplicar a realidade a partir de Deus ou deuses. A sociedade está cada vez mais explicando as suas realidades, explicando as suas vidas cotidianas a partir da ciência e não mais a partir de Deus. O homem pré-moderno acordava e ia dormir num projeto divino. Muito provavelmente você que está me ouvindo agora nem pensou em Deus hoje. Não estou dizendo todos aqui, vou generalizando, mas muito provavelmente, porque o seu dia é categorizado por trabalho, por produção, gerido pelo relógio, pelas mídias sociais, você não teve nem tempo de lembrar que o sol que o sol se levantou e que o sol se pôs. De repente, você nem pensou hoje em nada de Deus. E as explicações para qualquer coisa que aconteceu na sua realidade foi a dopamina, foi a serotonina do cérebro, se foi... Mas nunca Deus, o demônio... Enfim, a religião foi perdendo a plausibilidade. Isso Nietzsche disse lá atrás. Aí vem Lyotard e diz assim, olha, as verdades absolutas, as grandes verdades, elas estão caindo. Os homens, os indivíduos, as mulheres, não acreditam mais em grandes verdades, no que ele chamou de metanarrativa, grandes relatos ou mega-verdades. Isso desde Nietzsche lá. Desde que Nietzsche proclamou a morte de Deus, Wagner já diria, e a pós-modernidade começa com Nietzsche. Desde lá, desde o avanço da ciência e da tecnologia, as pessoas começaram a acreditar que a ciência ia mudar tudo. E teve um momento de ruptura em que essas pessoas passaram a desacreditar na ciência, passaram a deixar de ser cada vez mais racionais. O racionalismo ainda é uma característica do homem atual. Não tanto. Você pega a psicanálise do Freud e muda tudo. A razão dominava o homem. Todos os preceitos éticos que nós formos discutir aqui, de Aristóteles ou Sócrates, quando começa esse debate ético, até os dias atuais, até a modernidade, perdoe-me, até a modernidade, você vai ter a razão como condutora das nossas ações, como capaz de gerir as nossas ações. Mas está longe disso acontecer. Quando Freud fala sobre o inconsciente, ele diz mais ou menos aqui, só para brincar, que nosso consciente, a nossa razão, digamos assim, seria como um barquinho em um oceano dos instintos. Quem é que é mais forte? Os instintos. Ora, se só precisássemos de informação, nós não teríamos tantas crianças, lógico, tem todos os outros problemas, guardadas as devidas proporções de que eu vou falar, para não fazer um corte aqui e sair uma desgraça. Não teríamos tanto gravidez não planejada. Na hora do
vamos ver, do peipuf, como diz minha avó, o que fica é o instinto. E a razão, ela é diminuída, é diminuta frente ao instinto. Então, a razão não governa as nossas decisões. Agora, com a neurociência, vamos sair de Freud. A neurociência está debatendo, por exemplo, que o homem não tem livre-arbítrio. Você é resultado do meio que você vive. O meio lhe governa. A sociologia já dizia isso há mais tempo, mas, enfim, vou tratar como neurociência. Pois bem, dito isso, eu quero dizer que Lyotard diz, olha, a modernidade é isso. É o fim das grandes verdades. Professor, dá algum exemplo. Alguns de vocês devem se perguntar por que eu existo no mundo, mas para problemas existenciais. O cristão pré-moderno, ele não tinha problema existencial. Por quê? Porque ele sabia para que veio no mundo. Ele veio para adorar, ele veio para servir. Ele não tinha esse problema existencial. Muito provavelmente não tem um problema existencial que nós temos. Por quê? Porque a vida dele já era definida pelo ideal, por uma meta-narrativa, pelo mega-relato, pela mega-verdade que é cristã. Vamos sair da religião? Vou para o socialismo. O socialismo é uma mega-narrativa. É uma grande utopia, uma grande narrativa. O Estado, vamos sair do socialismo, vamos sair de ideologias ou construções políticas, vamos pensar o Estado. As pessoas estão cada vez dando menos poder ao Estado. As instituições estão fragmentando-se. As igrejas institucionais, o Estado, a própria família, a ideia de família. Por quê? Porque são megas verdades. São verdades absolutas, verdades dogmatizantes, verdades inquestionáveis. Aí o Lyotard vai dizer, olha, isso caiu, isso ruiu. Vem o Bauman, e aí eu fecho o que é pós-modernidade, e diz assim, calma, Lyotard, calma. Para o Bauman, ele vai dizer que existe uma realidade líquida e uma sólida. O sólida representa a pré-modernidade, ou a própria modernidade. Representa o amor. O amor era sólido, as pessoas casavam, estou dando um exemplo, logicamente, e a gente sabe que o patriarcado era muito mais forte, mas eu não estou discutindo gênero aqui. Se eu discutir gênero, eu falava das questões que as mulheres suportavam no passado, até a histeria mesmo, que foi enfrentada por Freud pela psicanálise, é resultado de um patriarcado e de um machismo absurdo sobre a mulher. Mas eu não vou discutir patriarcado, não vou discutir gênero. Voltando lá, deixa eu voltar aqui para me lembrar, se você retoma para o amor, por exemplo, e aí eu estou falando dos casais do passado, eles viviam para a vida toda. É o que nós chamaríamos de amor sólido. Hoje o amor é líquido. É o fica, é o esfrega-esfrega, é o transa aqui, transa acolá, é a galera do Met, sei lá, dos aplicativos de transa, de namoro, enfim. É isso. É líquido. As coisas se liquidificaram. Nada é tão sólido mais que se sustente. Eu dei o exemplo do amor, mas poderia dar de vários. Só que uma dica aqui de pós-modernidade. O que eu defendo por pós-modernidade? Pós-modernidade não é o fim da modernidade. Elas vivem juntas. Muito provavelmente vai chegar um momento que só vai ser a pós-modernidade. Então, dentro da modernidade, tem a pós-modernidade e vice-versa. Eu mesmo sou tanto pós-moderno quanto moderno. Eu tenho diversas características da própria modernidade, como eu tenho características da pós-modernidade. Então, a pós-modernidade não é o fim da modernidade. Ela é o seu aprofundamento. Então, pós-modernidade é o aprofundamento da modernidade, como diria Bauman. E o que é a religião pós-moderna, então? A religião pós-moderna nada mais é do que uma religião que sofre interferência dessa pós-modernidade. É uma religião cada vez mais individualizada e marcada pela incerteza. Queria falar muito mais, mas eu vou voltar para aqueles três teóricos. Pieterberg, Luckmann e Revelegé. Os três determinam que o que marca a religião atual é o individualismo, que é uma característica marcante da pós-modernidade. O individualismo, deixa eu só tirar aqui rapidinho, deixa eu só parar que eu não estava vendo vocês. O individualismo dito por Berg, por Luckmann ou pela Revelegé é um individualismo extremamente marcante da pós-modernidade, junto com a incerteza. É uma incerteza, por quê? Porque as identidades foram fragmentadas. O Dildo, a Remile, o João Vitor, se fossem pré-modernos, eles já tinham uma identidade certa. Nasceram com identidade. Eu sou cristão, eu sou homem, eu sou hétero, eu sou branco. Essas identidades, elas agora estão fragmentadas. Elas foram postas em dúvida, porque as mega-verdades, os mega-relatos, as verdades dogmatizantes foram postas em dúvida. Isso é próprio da condição pós-moderna. Então, o que nos resta? Incerteza. Quem é que discute isso? Stuart Hall.
cara jamaicano, não tem ninguém que discuta hoje subjetividade como ele. Ninguém. Ele já não fala mais em identidade. Por isso que nós não falamos mais que o Dildo, por exemplo, tem uma identidade. O Dildo tem identidades, personalidades, subjetividades dentro deste cenário pós-moderno. Embora eu, o Dildo, o próprio Fábio, o Flávio, pelo que me parece as fotos, somos mais velhos. Não quer dizer que a pós-modernidade não nos alcançou. A gente está com um pé na modernidade, um pé na pós-modernidade, e até os mais jovens estão com um pé na modernidade, um pé na pós-modernidade. Espero que esteja dando para vocês entenderem. Então, essa religião individual, ela é personalizada. Lembram que eu disse que Deus foi ressignificado no meu livro? Eu repito a dizer, Deus foi ressignificado. Não é mais o Deus que existia no passado. Sei que esse não é o tema, mas é muito breve. O que é que aconteceu? Deus foi personalizado ao gosto do cliente, em um à la carte. É o que a Revelegê chama de bricolagem. Muito possível que Laura aqui, que Maria Eduarda, elas têm uma crença bricolada. Bricolada é de uma arte. O Fábio pode falar mais do que eu sobre isso. Eu não vou passar muito tempo falando, de juntar diversas imagens e criar uma só. Então, qual é a religiosidade hoje? Você bricola, você pega de cada religião que lhe atrai e faz a sua própria religião. Ou de uma única religião, por exemplo, sou cristão. Aí eu pego da Bíblia o que me atrai, eu vou bricolando. É uma religião à la carte. É a senhorinha que... Isso vai desde coisas péssimas, como o Evangelho da Prosperidade, por exemplo. Eu vi recentemente agora, acho que era a Paula Valadão, dizendo que Jesus no jegue. Imagine que aquele jegue ali era a mesma coisa com a Ferrari nos dias de hoje. Olha que sacrifício para fazer uma leitura de que Jesus era rico. Um cara que nasceu na manjedoura, filho de carpinteiro. Mas, bom, não vou falar muito sobre isso aqui, porque a aula não é de Bíblia, mas você precisa ter entendimento de como é esse sistema de personalizar a religião para si. Personalizar Deus. Deus, pessoal, preste atenção nisso se eu não conseguir explicar nada da religião pós-moderna. Deus, ele passa a ficar a serviço do fiel. João Vitor é cristão, mas o cristianismo dele é Deus servindo a ele. É um Deus personalizado ao gosto do João Vitor. Não, meu Deus é o Deus da Bíblia. Epa, alto lá. A Bíblia é hermenêutica. Quem não sabe o que é hermenêutica? Hermenêutica é a interpretação. Interpretação de texto. A Bíblia está aberta a interpretações. Então, o meu Deus é o Deus da Bíblia, o seu Deus é o Deus da sua interpretação, da forma pela qual você bricola, para que esse Deus corresponda às suas mais subjetivas, mais individuais, mais hedônicas necessidades. Então, é um Deus que veio para suprir, ou que está aí para suprir as necessidades mais carentes desse indivíduo pós-moderno, que é marcado por esse individualismo e essa incerteza, porque está com a estrutura de vida fragmentada. Esse indivíduo que não tem alicerce, porque, lembra, nada é sólido mais, lembra do Bauman, tudo é líquido. Então, se eu não tenho solidez mais, como é que vai ser? Então, eu fico num mundo de incertezas. Isso gera essa procura incessante dos indivíduos por experiências religiosas diferentes. Então, como é que a gente explica o convertido? Da mesma forma, o convertido Revelegê vai dizer bem claramente, até o convertido, mais convertido hoje, aquele mais... aqui na minha terra, eu sou do interior de Alagoas, a gente fala muito assim, não sei se isso é pejorativo, espero que não, porque nunca foi falado, pelo menos para minha família, como pejorativo, fulano se converteu à lei de crente, ou seja, severo e tal. Mesmo esse mais católico, esse mais devoto de Nossa Senhora, ou mais evangélico, ou mais radical babalorixá, mesmo esses, eles não estão na religião porque herdaram, porque já tinham essa identidade. É um processo pelo qual ele escolhe. E mesmo com a sua escolha, é uma escolha pessoal, é uma escolha de caráter pessoal. Não vou falar muito disso não, mas se tiverem dúvida, me perguntem que eu falo mais sobre essa escolha. Bom, é essa religião pós-moderna, eu espero que tenha dado para entender. Nas perguntas, eu volto a explicá-las. Eu vou tentar aqui voltar para o meu slide. Cadê, meu Deus? E agora você não está? Rápido, só para passar os... Achei. Só para passar alguns slides que eu separei aqui para vocês. Hugo, enquanto você se organiza aí, só para colaborar, então eu até terminei, brincando aqui no chat, e eu dizia, Rivotril neles. Veja,
enquanto tudo mais fluido, gente, leiam, eu acho que o livro eu sou suspeito para falar do Bauman, mas eu acho que na Retrotopia ele caracteriza isso muito bem, essa saudade desse tempo seguro, como disse bem o Hugo, das nossas certezas, mas uma pseudo-certeza dogmática, baseada muito mais ancorada numa fé, de uma tradição religiosa ainda muito forte, muito presente, muito bem caracterizada, enfim. E hoje tem um corpus e uma feição diferente, né? Mas é isso. Vai lá, Hugo. Vou lá. Estão vendo minha... Dá para ver, Fábio, meu slide? Fábio? Dá sim, Hugo. Tá aqui na tela. Lá. Bom, eu vou dividir em 3 partes essa palestra. Agora vai ser muito rápido, porque eu acabei falando muito tempo, e assim, para não delongar demais a paciência de vocês, compara comigo, né? Essa figura feia que está aparecendo na telinha de vocês. 3 momentos eu quero dividir essa palestra: desafios, possibilidades e caminho para a integração. Então, os desafios... Por quê? Porque eu quero falar do contexto como um todo. Então, os desafios para uma espiritualidade pós-moderna na educação se dá em 4 pontos que eu elenquei aqui. Pluralismo religioso e cultural, que é uma marca da pós-modernidade, nós precisamos discutir e levar para as salas de aula. E as ciências da religião é muito disso. O que é a ciência da religião, se não também discutir o pluralismo religioso, o respeito às crenças religiosas, aos diversos credos, os respeitos às orientações sexuais, porque nós bem sabemos que eu ia falar contraindicações, que os preconceitos são preconceitos que se criam por fundamentalistas religiosos, a partir do discurso religioso, porque a ideologia religiosa é uma das mais poderosas ferramentas de controle. Então, usa-se muito o discurso religioso para propagar preconceito, negação de verdades absolutas, a pós-modernidade nega as verdades absolutas, é uma das suas maiores características. Então, se você está partindo do pressuposto que a gente vai fazer uma educação, ou que a gente vai ter uma instituição como a escola, ou como as universidades, nas quais já tem, por característica, uma verdade dogmatizante, esse aluno, essa aluna, até esse professor, ele não vai mais se adequar. Aí a turma fica falando em descrença das instituições. Eu acho que até um ponto, até passando do ponto, um pouco radical, mas isso, na minha experiência, também moderna. Eu não sei até que ponto isso é ruim, porque, por exemplo, eu sou de uma época no qual os professores, por serem doutores, estavam em outro pedestal. E o fato de eu ter doutorado, de boa, não significa que eu sei mais do que ninguém aqui. Significa, sim, que eu sei escrever cientificamente, isso eu também não vou usar de falsa modéstia. Significa dizer que sobre determinado assunto eu estudei mais, mas longe de dizer que é mais inteligente do que alguém. E antigamente não tinha a figura de autoridade, que era uma figura que se mantinha pelo fato de ser somente o fato de ser doutor. Então, assim, percebam que vai negar as verdades absolutas e vai negar as figuras de poder também. Foco no individualismo e desconfiança da institucionalização. Foco no individualismo, eu já falei do individualismo da incerteza, então eu vou passar, vou falar muito pouco, mas isso vai ser muito presente nas escolas e na espiritualidade vivenciada na escola. Porque, pessoal, nas escolas e nas universidades, perdoem, o que a gente tem que entender é que a escola e as universidades são uma instituição como qualquer outra, com suas contradições, com suas incongruências, com os choques sociais e culturais. Então, a espiritualidade a ser vivenciada dentro do Instituto Federal, por exemplo, no qual eu trabalho, é muito difícil. Eu fui fazer um trabalho, eu sou cristão, mas tenho alguns trabalhos sobre religião afro-brasileira e acho lindíssimo. Eu não acredito nos orixás, mas acho lindíssimo a religião, acho uma religião de resistência e meu axé para os adeptos das religiões de matriz africana. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu trabalho numa instituição que tem uma capela e a direção é uma direção evangélica. Então, pensa no problema que eu tive para fazer um projeto de extensão no qual nós mapeássemos os terreiros. Então, a espiritualidade ela é vivenciada dentro da escola. Por mais que queira se negar, por mais que queira se tornar um espaço laico, e deve ser, e nós defendemos que seja laico, a espiritualidade vai passar pelas frechas, e ela deve ser bem-vinda, desde que experimentada e compreendida a partir de uma explicação científica. Beleza? Os desafios... Passo para as oportunidades. O que é que nos dá de oportunidades na educação da espiritualidade
e pós-modernidade na educação. 4 pontos também. Desenvolvimento do ser integral, promoção de valores éticos e humanísticos, cultura de paz e do diálogo e abordagem holística do conhecimento. Eu quero falar muito sobre isso aqui, porque a gente, querendo ou não, é impactado pelas ciências da religião, e as ciências da religião diz muito sobre essas oportunidades. Não tem como você discutir, por exemplo, promoção de valores éticos e humanísticos sem que você faça uma discussão, ainda que, eu não gosto de falar isso, mas ainda que superficial, embora eu não goste disso, ainda que superficial na dinâmica religiosa, nas expressões religiosas, porque a discussão ética, sobretudo no mundo ocidental, ela está atrelada a 1000 anos de história que não pode ser apagado de uma hora para outra, e nem vai, que é o período de Idade Média. Sobretudo o período de Idade Média, viu? Você pega os gregos, você pega como os gregos se vestiam. Se brincar, muito menos roupa do que nós temos hoje. Se brincar. Um lençol amarrado no... Claro, guardado as devidas proporções, pessoal. Estou com pouco tempo para falar, então estou resumindo. Aí você vai para a Idade Média, aí você tem um choque do conservadorismo extremo. A noção de pecado, de dever, o próprio crescimento da demonização do demônio, da ação do demônio, para impor medo, para censurar e para ter o controle. Isso não vai se apagar de uma hora para outra. E a modernidade vai se aproveitar disso. Quem deu poder ao rei? Deus. Foi Deus que colocou o rei lá. A burguesia, que manda no mundo contemporâneo. Ora, quem deu poder à burguesia? Deus. Se eles prosperam, é porque Deus está abençoando. Ou vocês esqueceram da reforma protestante com Calvino, os calvinistas. Enfim, a religião sempre esteve atrelada ao grupo de poder, mas cuidado que esse discurso é perigoso, porque ela também sempre teve para os de baixo. E para os de baixo, ela sempre foi libertação. Lembre-se que antes de o cristianismo se tornar religião majoritária e por muitas vezes opressora, ele antes foi oprimido. E ali para os de baixo, naquela experiência fantástica, havia uma religião de libertação. Imagina os negros sobreviverem quase 400 anos de escravidão aqui, se não tivesse os atabaques e os orixás para dar forças. Então, a religião é também resistência, não só poder. Então, a ideia é promover valores humanísticos, desenvolver o ser integralmente, porque nós entendemos que a religião é parte do ser, nós entendemos que todos os indivíduos são indivíduos religiosos, sujeitos religiosos. Não dá para você tirar o nosso mecanismo mental de crer. Você pode não achar que não tem religião, mas certamente tem uma crença muito específica. E aí tem que ser observado mais à frente, e esse debate requer um pouco mais de sofisticação e tempo, coisas que eu não tenho agora. Caminhos para a integração. Aí eu vou agora só na educação para os professores e professoras que aqui estão e os alunos, mas muito brevemente, porque poderia ser que tivesse mais professores. Currículo sensível à dimensão espiritual. Isso a gente já começa a ter, viu, pessoal? Você pega, por exemplo, os adventistas, eles iam estudando no sábado. O Enem do sábado tinha que esperar o sol se pôr para os adventistas. Isso é importantíssimo termos nas escolas e nas universidades. Tem professores que são tão mais, embora seja lei, mas que são tão exigentes que querem desrespeitar até os credos religiosos e a lei. Legalmente, no Brasil, nós precisamos respeitar, por exemplo, a questão dos adventistas. Deixa eu continuar. Currículo sensível à dimensão espiritual, um currículo que lide com a dimensão espiritual, práticas pedagógicas que favoreçam a autorreflexão e a conexão interior, formação continuada de professores, isso é importantíssimo, porque senão tem professores propagadores de preconceitos, propagadores de ignorância e propagadores de intolerância, sobretudo a intolerância religiosa. E, por fim, diálogo entre escola, família e comunidade. Esse é o sonho perfeito. Diálogo entre escola, família e comunidade. Entre as universidades, entre os pesquisadores. Agora, vê só, como é que dialoga escola e família, as duas se desestruturando? Em um mundo que nada é sólido, tudo é líquido. Deixo essa pergunta fazendo referência a Zygmunt Bauman. Pessoal, encerro por aqui minha fala. Espero que tenham gostado. Flávio, fica à vontade aí para tomar o centro. Me desculpem o tempo, me desculpem. Espero que tenha valido a pena, porque eu acabei demorando demais. Gente, eu achava que havia estourado o tempo, mas eu fui breve demais. Aí
o Hugo chega e mostra para a gente que, veja, então, pessoal, vejam só, e isso que eu estou chamando de encontro, ou dessas teias, todos esses termos e esses conceitos que a gente utiliza aqui, a gente vai se apropriando daqueles que nos precederam, mas todos são termos pós-modernos, diga-se de passagem, tendo em vista de que são daqueles autores, né, que discutem, falam e teorizam sobre esse tempo, né, presente ou sobre essa condição pós-moderna. Algumas contribuições, Hugo, no chat, que tratam justamente da encruzilhada que a gente chega diante da utilização do termo pós-moderno, né? Há quem defenda, há quem critique, né? E isso é natural e viva a diversidade. E o campo da ciência é feito justamente dessa multiplicidade, como diria Ítalo Calvino, né? Dessa multiplicidade polifônica, né? Isso é muito bom e muito significativo. Hugo, então, pelo adiantado da hora, eu achei que você foi muito pertinente, né? E muito pedagógico. Agora, tem uma questão, aí você terminou aí fazendo essa provocação, né? E na minha tese eu tento justamente me aproximar disso, mas é que a gente tem justamente esse desafio. Veja, nós somos esses seres do tempo presente, né? E como esses seres do tempo presente, então nós estamos aqui diante desses desafios e precisamos lidar com eles, né? Aí o Hugo colocou, teria sido bom, era uma condição, veja, que nós temos que persegui-la. Ora, se diante de tudo que nós vemos, ouvimos, ainda não encontramos essa receita, vamos nós colocar o nosso ingrediente, né? Para fortalecer esse caldo. Hugo, eu não sei se Flávio pode estar com alguma dificuldade de acesso, como ele não se manifestou, eu já vou por aqui fazendo o meu encerramento, agradecendo fortemente Fábio, e também... eu acho que o Dildo teve umas questões que ele colocou, não sei se comenta ou no meu encerramento, eu comento o encerramento, né? Acho que pode ser. E aí, eu quero agradecer demais, tá certo, a vocês. E, como diz a própria sabedoria popular, né, que cada conto aumente um ponto e fica aí o livro com provocação, né? Lendo, concordando, discordando, e mais que ele está aí e que possa contribuir, né, para o que quer que seja. E nós não pretendemos, de maneira alguma, apresentar verdades absolutas ou dogmáticas, até porque, se pós-modernos somos, nem podemos, né, nos dizer e nos colocarmos dessa forma. Mas, gente, muito obrigado pela paciência, ter dedicado esse tempo para vir conversar aqui conosco, tá certo? Eu já por aqui encerro a minha fala. Não sei se o Hugo tinha pensado numa metodologia diferente, mas esses pontos de provocação que estão aí no chat, acho que o Hugo pode dialogar e já dar os seus encaminhamentos. Meu muito obrigado, muito boa noite, e nos colocamos sempre à disposição do diálogo e da construção. Vamos fortalecer os fios e as tessituras dessas e de outras teias. Um abraço, pessoal. Abração, Fábio. Pessoal, se alguém tiver alguma fala que queira abrir o microfone, fica à vontade. Só para... Eu vi o Dildo falando do Nietzsche. Eu vou comentar só brevemente aqui, porque eu vi no chat, só vi depois. Se alguém quiser abrir o microfone, fica à vontade. Tem ninguém levantando a mão, eu vou comentar só a fala do Dildo rapidinho. Ô, Dildo, primeiro uma satisfação. Deixa eu ver aqui o que você falou, viu? A definição de religiosidade atual moderna são muito excelentes. Eu acho que é do Nietzsche. Parece-me que o Nietzsche foi muito claro e preciso sobre a morte de Deus. Ele disse que quem matou Deus não foram os filósofos e nem os teólogos. E ainda muitas dúvidas sobre esse conceito de pós-modernidade. Não sei se é a pós-modernidade ou apenas modernidade em estágio avançado. Dildo, é o seguinte. Eu, por exemplo, na minha pesquisa, coloquei todos, assim, todos, que pretensão minha, perdoe-me.
Coloquei todos os possíveis, ou pelo menos os grandes que discutem direto ou indiretamente pós-modernidade. Deleuze, Guattari, o Habermas. Você disse, por exemplo, não sei se é pós-modernidade ou modernidade avançada. O Habermas, por exemplo, ele é contra o termo pós-modernidade. Ele usa o termo modernidade radicalizada. Tem o Guedes, então são outros tantos, Lipedovsky, então são outros tantos que discutem os termos, que discutem um conceito, só que de outras formas. Tem hipermodernidade, modernidade tardia. Eu entendo e compreendo, penso dessa forma, que nós não podemos fazer um poporri de conceitos. Todo mundo querendo falar a mesma coisa e com termos distintos. Eu penso que o mais adequado, já que Lyotard iniciou esse debate lá atrás, é o termo pós-modernidade. Mas sabendo que o de pós-modernidade não significa necessariamente a morte da modernidade, a ruptura com a modernidade, e sim a sua continuação, o seu aprofundamento, como diria o Bauman, é o que eu defendo. Olha, o Bauman chega a dizer, Dildo, que a pós-modernidade é como se fosse a modernidade em psicanálise, ela psicanalizando-se, ela refletindo sobre si mesma. Eu acho massa essa proposta do Bauman. E, por fim, do Nietzsche, o Nietzsche, de fato, ele diz assim, quem matou Deus não foi eu, não foram os filósofos, não foram os ateus, foram os próprios cristãos, foram os próprios religiosos, na verdade ele fala religiosos, porque os religiosos passaram a querer explicar o mundo a partir da ciência e não mais a partir de Deus. E ele começou a perceber, na sociedade da época dele, isso é uma constatação social, histórica, não é discutir se Deus existe ou não existe, a sociedade da minha época matou Deus, logo Deus está morto. Porque ele está nessa transição onde a ciência e a tecnologia avançam e Deus perde cada vez mais a plausibilidade, ou perde o lugar onde sempre esteve, de ser absoluto, responsável pela vida, responsável por tudo que acontecesse na vida das pessoas. Agora, os acontecimentos da minha vida, eu não coloco mais para Deus, eu explico-os a partir da ciência. Beleza, Dildo? Acho que eu tentei responder. Se alguém quiser fazer alguma fala novamente, só para a gente encerrar, pode ligar o microfone e ficar à vontade. Senão eu vou fazer a fala de encerramento. Estou vendo nenhuma mãozinha levantada. Tu tá, Fábio? Bom, pessoal, muito obrigado. Quero agradecer a presença de todas e todos. Não vou me alongar mais, fico por aqui. Só um agradecimento sincero e vamos nos encontrando nos próximos eventos. Fábio, foi uma satisfação, uma honra estar com você nessa noite. Flávio, se estiver por aí me ouvindo também, Remile, Cleiton, Laura, Ana Clara, João Vitor, meu parceiro de sempre, parabéns aí, parabéns, não, obrigado por ter estado conosco nessa noite. Até mais, pessoal, dou por encerrado esse momento e já vou finalizar a gravação.